Shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, um dia sobrenatural, amém? Glória a Deus. Uau, que madrugada poderosa. Só tô um pouquinho rouca. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Muito feliz por estar aqui com vocês mais um dia. Toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis 43. Abra comigo. Amém? Aleluia. Toda a honra e toda a glória a Jesus. Amém? Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Shalom. Glória a Deus, pastora Cátia, vocês chegaram bem. Aleluia. Que bênção. Que bênção. Saíram daqui ontem. Glória a Jesus, chegaram bem. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, abram comigo em Gênesis 43. Nós vamos estar lendo, amém? Bendito é o nome do Senhor. Como que está o seu coração? Hoje é segunda-feira, dia 27. E hoje é um dia muito especial para mim. Hoje fazem 40 dias que nós estamos no propósito. 40 dias. Se eu não estiver errada com as contas, né? Hoje faz 40 dias que nós estamos no propósito. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Shalom, shalom. Bom dia, vocês aceitam o cafezinho? Aleluia. Povo guerreiro. Generais de guerra. Generais. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Hoje fazem 40 dias que nós estamos orando ininterrupto. Apóstolo, faz aí uma conta para mim. Quanto que é? 40 vezes 24. Vamos ver quantas horas nós já oramos? 960. Nós já oramos 960 horas. Por que é um marco? Depois de 900 dias, depois de 900 horas, 900 dias também, amor. Porque nós já estamos, eu já estou no meu propósito com Deus há mais de 900 dias, orando toda a madrugada e pregando todos os dias para vocês aqui. Que foi o que Deus me pediu. Aleluia. Então, mais de 900 horas de oração ininterrupta. Você tem noção do que é isso? Agora, vamos fazer uma média, amor? A gente tem 1.700, 2.000 pessoas na madrugada, mas faz uma média aí, amor, de... põe aí, 800 pessoas. Então faz 800 vezes 960. É 960? 960 horas. Prestou atenção nesse cálculo. 7.700. Agora faz vezes 40. Quantas horas de quantas orações em quantas casas, entendeu? É forte o Brasil. Você não entendeu? Não entendi nada desse cálculo. Meu cálculo é o seguinte, ele está dizendo meu cálculo. Põe uma média que 800 casas todo dia estão ali ligadas. Ah, tá, 800 casas. Uhum. Na oração. Certo. De 24 horas, tá? Então, 800 casas vezes 24, dá quanto? 800 casas vezes 24, 19.200. 19.200. Agora coloca vezes 40. 768 mil.
768 mil horas de oração, chegando em cada casa. Então, isso aí marca territórios, amém? Porque você não escuta a oração. Se essa oração fosse escutada só em um lugar, seria 960 horas. Mas você tem que somar em cada lugar que ela chega, amém? Então vocês não têm noção o quão forte é isso nas regiões celestiais. Onde essa oração é ouvida, ela está expandindo. Aleluia. Daqui a pouco nós vamos fazer 1 milhão de horas, mais ou menos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos orar para nós começarmos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero, Senhor Deus, te glorificar, te exaltar e dizer, Pai, que o Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Espírito Santo, fala conosco hoje nesse devocional e ministra no Senhor, no nosso coração, que nós sejamos sacudidos, chacoalhados em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Abra comigo em Gênesis 43. Glória a Deus. Gênesis 43. Vamos lá? A fome se agravou. Os irmãos voltam ao Egito. A fome se agravou na terra de Canaã, quando os cereais que eles haviam trazido do Egito estavam para acabar. Jacó disse aos seus filhos: voltem e comprem um pouco mais de mantimento para nós. Judá, porém, respondeu: o homem estava falando sério quando nos advertiu: vocês não me verão novamente se não trouxerem o seu irmão. Então prestem atenção que aqui eles chegaram, comeram o alimento que eles tinham, somente quando o alimento acabou. Então, enquanto isso, Simeão está preso lá. Aí Judá, porém, respondeu: o homem estava falando sério quando nos advertiu: vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Se o Senhor enviar Benjamim conosco, desceremos e compraremos mais mantimentos. Mas se não deixar Benjamim ir, nós também não iremos. Lembre-se de que o homem disse: vocês não me verão novamente se não trouxerem o seu irmão. Por que vocês foram tão cruéis comigo? Lamentou-se Jacó. Por que disseram ao homem que tinham outro irmão? Ele fez uma porção de perguntas sobre nós, nossa família. Responderam: quis saber seu pai está vivo? Você tem outro irmão? E nós apenas respondemos as perguntas dele. Como poderíamos imaginar que ele diria: traga o seu irmão? Judá disse ao seu pai: deixe o rapaz ir comigo e partiremos, do contrário, todos nós morreremos de fome. E não apenas nós, mas também os nossos pequenininhos. Garanto pessoalmente a segurança dele. O Senhor pode me responsabilizar se eu não trouxer de volta. Carregarei a culpa para sempre. Se não tivéssemos perdido todo esse tempo, poderíamos ter ido e voltado 2 vezes. Por fim, Jacó, seu pai, disse-lhe: se não há outro jeito, pelo menos façam o seguinte: coloquem na bagagem os melhores produtos dessa terra: bálsamo, mel, especiarias, mirra, pistache e amêndoas, e levem de presente para o homem. Levem também o dobro do dinheiro que foi devolvido, pois alguém deve tê-lo colocado nos sacos por engano. Depois peguem seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia quando estiverem diante daquele homem, para que ele liberte Simeão e deixe Benjamim voltar. Mas se devo perder meus filhos, que assim seja. Então olha a mente de Jacó, né? Se for para ser e vocês voltar bem, tá tudo bem, mas se não for. Então os homens pegaram os presentes de Jacó e o dobro do dinheiro e partiram com Benjamim. Por fim, chegaram ao Egito
e se apresentaram a José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: estes homens almoçaram comigo ao meio-dia. Levem-os ao palácio. Almoçarão comigo ao meio-dia. Levem-os ao palácio. Mate um animal e prepare um grande banquete. E o homem fez conforme José ordenou e os levou ao palácio de José. Quando os irmãos viram que estavam sendo levados à casa de José, ficaram apavorados. E por causa do dinheiro que alguém colocou de volta nos sacos. E da outra vez que estivemos aqui, disseram uns aos outros: ele planeja nos acusar de roubo e depois nos prender, nos tornar escravos e tomar nossos jumentos. Tem uma chave aqui. Olha a mentalidade dos irmãos de José. Ele planeja nos acusar. Ele planeja nos acusar de roubo e depois nos prender e nos tornar escravo e tomar os nossos jumentos. A mentalidade deles é uma mentalidade de Egito. Queridos, o ladrão pensa que todo mundo rouba. Aquele que machuca os outros pensa que todo mundo machuca. Aquele que trai pensa que todo mundo trai. Então, eles não esperam nada de bom, porque no coração deles, um dia eles fizeram algo muito ruim com seus irmãos e talvez com muitos escravos e muitas pessoas. Então, a mentalidade deles é exatamente essa. Ele vai nos prender, ele vai nos roubar, ele vai nos tirar tudo que nós temos. O banquete no palácio de José. Estou aqui, Gênesis 43, 19. À entrada do palácio, os irmãos se dirigiram ao administrador e José lhe disse: ouçam, Senhor, viemos ao Egito anteriormente para comprar mantimentos. No caminho de volta para casa, paramos para pernoitar e abrimos os sacos e descobrimos que o dinheiro de cada um, a quantia exata que havíamos pago, estava na boca do saco. Trouxemos o dinheiro de volta e aqui está. Também trouxemos mais dinheiro para comprar os mantimentos. Não fazemos ideia de quem colocou o dinheiro nos sacos. Fique tranquilo, disse o administrador. Não tenha medo. Seu Deus, o Deus de seu pai, deve ter colocado esse tesouro nos sacos. Tenho certeza de que recebi o seu pagamento. Oh, aleluia! Depois disso, soltou Simeão e o levou até onde eles estavam. Em seguida, o administrador os conduziu para dentro do palácio de José. Deu-lhes água para lavar os pés e providenciou ração para os seus jumentos. Quando foram avisados que almoçariam lá, os irmãos prepararam os presentes para a chegada de José ao meio-dia. Assim que José chegou em casa, entregaram-lhe os presentes que haviam trazido e curvaram-se até o chão diante dele. Depois de cumprimentá-los, José quis saber: como está seu pai, o senhor idoso do qual me falaram? Ainda está vivo? Sim, responderam eles. O nosso pai, seu servo, está vivo e vai bem. E curvaram-se mais uma vez. Aqui que se cumpre o outro sonho de José. Quando eles falam assim: o seu pai, o seu servo. Então José olhou para o seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e perguntou: este é o irmão mais novo de que vocês me falaram? E disse a Benjamim: Deus seja bondoso com você, meu filho. Muito emocionado por causa do irmão, José saiu depressa da sala, foi para o quarto, onde chorou. Depois de lavar o rosto, voltou mais controlado e ordenou: tragam a comida. José foi servido em sua própria mesa, e seus irmãos em uma mesa separada. Os egípcios comiam com José, por sua vez foram servidos em outra mesa, pois os egípcios desprezavam os hebreus e se recusavam a comer com eles. José disse a cada um dos seus irmãos onde deviam se sentar, e para o espanto deles colocou ao redor da mesa, em ordem da
idade, desde o mais velho ao mais novo. Mandou encher os pratos deles com comida de sua própria mesa e deram a Benjamim uma porção 5 vezes maior que a dos outros. E eles comeram e beberam à vontade com José. Então olha só que extraordinário, né? José sentou eles na mesa na ordem da idade, desde o mais velho ao mais novo. Eles ficaram espantados com isso. E eu fico, né, imaginando o choro de José, vendo seus irmãos. Ele teve que sair da sala para chorar, se controlar, vendo seu irmão mais novo, sabendo que seu pai estava vivo. Aleluia. Então, olha só, Judá, né, se levanta para assumir a responsabilidade por Benjamim e falar: pai, nós vamos trazer ele de volta. E aqui, queridos, eu vejo que os irmãos de José têm a chance de fazer o que é certo, têm a chance de passar no teste, têm a chance de mostrar para Deus que eles se arrependeram do que eles fizeram lá atrás. Amém? Muitas vezes a sua promessa está atrasada, está travada. Nós podemos atrasar a promessa, nós podemos acelerar a promessa e nós podemos perder a promessa. E nós podemos viver a promessa numa intensidade maior da qual Deus nos prometeu. E muitas vezes a nossa promessa está travada. Sabe por quê? Porque nós tivemos testes e não fomos aprovados. Aí Deus vai falar assim: você não foi aprovado, mas você daqui a pouco, daqui 3 meses, você vai ter outro teste. E se você passar, você vai ser aprovado. No mundo espiritual, existe um tempo oportuno. E Deus me disse isso há anos atrás. 3 meses é uma estação completa. 90 dias. E o que são 3 meses? Quando você jejua, eu vou explicar isso aqui para vocês, no relógio profético. Vamos supor que você jejuou 3 meses. Então, você jejuou 40 dias. Você fez uma campanha de 7 dias. Tem 3 meses para isso responder você. Vamos supor que você lançou uma oferta no tribunal de Deus. Esses dias, Deus falava comigo de algo que eu pedi para ele. Ele falou: conta 3 meses e verás. Você entra no tribunal contra o seu inimigo ou contra uma injustiça. Aí Deus vai falar assim: daqui 3 meses, Deus vai julgar e vai ter... Deus, ele vai dar o veredito amanhã. Você entrou no tribunal hoje. Lembra que ele disse dias atrás: eu entrei no tribunal celestial clamando pelo ministério e tal, clamando pela minha vida, pela vida do apóstolo, entrando no tribunal por vocês. No outro dia o Senhor falou, eu abri a palavra e o Senhor falou assim: o seu veredito está no Salmo 9, mas você verá a resposta em 3 meses. Amém? Então, o que são 3 meses? 3 meses é onde o mundo espiritual reage ao mundo natural. Eu entrei no tribunal hoje, eu fiz uma campanha agora, eu terminei a campanha de 40 dias hoje, eu fiz uma campanha aqui com as irmãs, 7 dias. A partir do momento que eu entreguei para Deus, o que vai acontecer? O Senhor vai falar assim: daqui 3 meses, Ele já te deu o veredito, Ele já falou que você é sucesso. Veredito favorável. Mas você só vai ver o agir. Você pode ver antes? Pode. Mas para você ter certeza que Deus vai fazer, espere 3 meses. Às vezes Deus pode fazer naquela semana, mas o habitual é você ver em 3 meses. Amém? Toda a resposta no mundo espiritual. Porque às vezes o que você pediu é muito complexo. Não que Deus tenha dificuldade, mas às vezes o mundo espiritual vai reagir em 3 meses. Amém? Você vai ver uma resposta de Deus em 3 meses acontecendo. Então, eu quero que você aprenda a ter uma agenda profética. Escreve aqui, agenda profética. Amém? Eu quero lançar em 2027 uma agenda profética. Uma palavra profética todo dia para você. Quem quer uma agenda profética? Quem quer uma agenda profética? Aleluia! Agenda profética. Todo dia você vai ter uma palavra profética. E vai ter, eu quero fazer 7 modelos de agenda diferente. Cada uma com uma gestação profética diferente. Amém? Você vai escolher uma profeticamente. Vai ser diferente do time profético da outra, porque cada uma vai ter uma mensagem profética pontual. Amém? Glória a Jesus.
Aleluia. Apóstolo, cadê essa? Pega aqui, ali a palavra profética. Aleluia. Glória a Deus. E eu vou colocar palavras proféticas como essa que eu vou abrir agora para você. Glória a Jesus. Vou abrir aqui para você. Aleluia. Aí imagina, você abriu sua agenda, aí tem uma palavra profética assim para você, ó. Lá na sua agenda. Te ungi, te escolhi para ser o sal da terra sobre muitas nações. Se prepare, pois farei de você além do que você imaginou. Te abençoarei exageradamente todos os dias sobre esta terra. Abençoarei as suas gerações futuras. Minha arca da aliança estará em sua descendência. Um lindo legado está por vir sobre a tua vida. Te amo exageradamente. Assim te diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então pega essa rema para você. No final eu vou ler essa aqui para você. Amém? Então fala assim, agenda profética. Por que 3 meses? Porque 3 meses é uma gestação no mundo espiritual. Uma gestação no mundo natural é quantos dias? 9 meses. A gestação humana. Mas no mundo espiritual, uma gestação de qualquer coisa, ela leva 3 meses. Tem gestações que pode levar 9 dias. Mas o habitual é 3 meses, 90 dias. Após de onde a senhora tirou isso? A arca da aliança fica na casa de Obed-Edom 3 meses. 3 meses Deus muda a atmosfera profética da casa de Obed-Edom. Aleluia. Em 3 meses Deus muda. Olha só. Em 3 meses Deus muda tudo que Obed-Edom tinha. Tudo. Amém? Então fala assim, Senhor, me alinha a sua agenda profética. Eu quero viver o profético. Aleluia. Esses dias, eu estava conversando com Deus. Falei, Deus, será que nós estamos atrasados em algum departamento? E Deus falava, na verdade, vocês estão adiantados. Vocês estão adiantados. Vocês estão um pouco adiantados. E eu estou tendo que acelerar muitas áreas no ministério de Global Fire, porque muitas áreas estão muito adiantadas. Eu falava, meu Deus, que coisa maluca, que coisa louca. Aleluia, glória a Jesus. Então, quando você gera qualquer coisa no mundo espiritual, tem 3 meses para você ter uma resposta. E aí tem gente que termina uma campanha, tá ali fadigado. Mas Deus, calma, tem 3 meses para o download do céu materializar sobre a terra. Deus já te deu o veredito. Eu entrei no tribunal um dia, no outro dia Deus falou assim, teu veredito é o Salmo 9. Vai ler. E aí o Salmo 9 fala assim, julguei, te dei favorável. Amém? Glória a Jesus. Consegue entender esse tipo de coisa? Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então vamos lá. Os irmãos, entraram ali na presença de José com sentimento de culpa. Alguma coisa ruim vai acontecer com a gente. Nós vamos ser mantidos escravos. Ele vai tomar todos os nossos jumentos. Porque quem rouba, acha que todo mundo rouba. Quem prende, acha que todo mundo prende. Quem acusa, acha que todo mundo acusa. Quem fala mal de alguém, acha que todo mundo fala mal. Então a mentalidade dos irmãos de José é uma mentalidade de Egito. Então muita gente vive nesse lugar esperando punição porque fez alguma coisa errada e ainda não se redimiu com o Senhor. Muita gente vive nesse lugar de defensiva, contra-atacando todo mundo, achando que todo mundo... Já viu, tem pessoas que vivem com aquela síndrome da perseguição? Ai, porque aquela pessoa não gosta de mim, porque... Ai, fulano tem inveja de mim. Ei, meu querido, vamos descer do cavalo, da mula, do bode, da égua, do jumento. A vida não... o mundo não circula em volta de você. E tem pessoas que vivem numa síndrome de que todo mundo tem inveja de mim, que todo mundo me persegue. Quem que você pensa que você é? Isso aí é tempo ocioso. É tempo demais para ficar reparando em... Você tá, tem aquele ditado, mente vazia, oficina do diabo, e é mesmo. Queridos,
eu tenho tanta coisa que fazer, eu não consigo ficar nesse negócio de pensar que o outro... Queridos, quando você concentra na sua vida, você fala, Deus, tem que fazer tanta coisa. Senhora, me dá mais horas no dia para mim conseguir fazer. Então, para de ficar comparando a sua grama com a grama do vizinho. Você sabe por que você está vendo borboleta na grama do vizinho? Flores na grama do vizinho? Porque ele cuida da grama dele. Mas se você cuidar do seu jardim, regar a sua grama, ela vai ser tão verde quanto a do vizinho. E o seu jardim será tão lindo e tão florescido quanto o do vizinho. Então, para de ficar nessa comparação. E a sua defensiva, e essas coisas que você fica esperando do outro, será que não é o que está transbordando seu coração? Se transborda a desconfiança, é porque talvez você não seja uma pessoa confiável. Se transborda no seu coração, achar coisas aonde não tem, será que é porque você também não é assim? Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, Deus, ele está agindo nos bastidores sem perceber, sem você perceber. Quando José fala assim, talvez foi o seu Deus que colocou esse dinheiro na boca dos sacos. José sabia que foi uma ordem dele, mas José estava agindo debaixo do discernimento de Deus. Volta o dinheiro dos seus irmãos no saco. E José está sendo benevolente. José está sendo abençoador de quem queria matar ele, jogou ele no poço, vendeu como escravo. E, consequentemente, depois disso ele foi parar na casa de Potifar, injustiçado. Depois na prisão, esquecido, abandonado. Agora ele está abençoando quem o amaldiçoou. Porque os irmãos de José o amaldiçoaram. Mas Deus transformou essa sentença de maldição em bênção. E não bênção só para a família de José, mas para todo o Egito e as nações que estavam em volta do Egito. O dinheiro foi devolvido, eles não passaram fome, amém? Queridos, aquilo ali não foi uma armadilha, foi uma provisão, amém? Às vezes tem coisas que a gente acha que é problema, e Deus está falando, ei, isso aqui que eu estou fazendo é livramento. Ei, meu filho, minha filha, isso aqui que eu estou fazendo é uma intervenção. Isso aqui que você... Toda vez, né, amor, que nós viajamos, que às vezes a gente sai atrasado ou alguma coisa, né, amor, acontece. Sim, um congestionamento. Um erro na rota. Um erro na rota. O apóstolo fala, glória a Deus, o Senhor deve estar nos livrando. Aí tem gente que amaldiçoa, blasfema. Ai, meu Deus, porque agora eu vou chegar tarde. E isso. Ai, porque eu errei o caminho e xinga. Será que não é o seu Deus falando? Haveria ali um acidente de caminhão. Estou te livrando de furar um pneu e bater e ter um grande prejuízo. Ei, estou eu te livrando e você está achando que você está atrasado. Que isso e aquilo que eu não estou cuidando de você. Amém? Então, às vezes Deus está usando coisas que você não pode ver como livramento. Deus está usando coisas que você está falando, meu Deus, que prejuízo que isso. Então presta atenção. O dinheiro ali que foi devolvido foi uma provisão. Talvez aquilo que você está chamando de problema, aquilo que você está chamando, talvez de deserto, é Deus cuidando de você. Deus pediu para mim um propósito de 3 anos. E quando eu olho para esses 3 anos que vão se cumprir em setembro, eu só vejo um cuidado de Deus comigo. E eu falei, Deus, como eu cresci em 3 anos. Eu cresci uns 50 anos ministerialmente. E eu falo, Deus, obrigada. Porque se eu tivesse aparecido em lugares há 3 anos atrás, talvez não estaria em pé. E hoje eu tenho estrutura para permanecer, continuar, maturidade. Então hoje eu sei o que falar diante de um local, o que não falar. Hoje eu tenho um discernimento espiritual. Eu falo, Deus, o Senhor protegeu a unção que o Senhor colocou dentro da minha vida, dentro do meu espírito. Obrigada. E tenho perguntado para Deus, será que o Senhor não quer me guardar por mais um tempo? Porque, queridos, quando Deus te guarda, às vezes você não entende, fala, Deus, mas você não queria expandir o reino.
E eu tenho perguntado para Deus, será, Pai, que o Senhor não quer me guardar mais um tempo? Esse tempo de estar, talvez você fale assim, mas apóstola, queridos, o Senhor escondeu o nosso ministério, escondeu o que nós carregamos e mostrou apenas para aqueles que Ele escolheu. Mas a Global será, esse manto já foi arrancado e Deus vai mostrar esse ministério para todas as nações da terra. E eu tenho perguntado para Deus, será que o Senhor não quer guardar mais? Porque, queridos, quando o Senhor faz esse tipo de coisa, amém? Ele está nos guardando. Amém? Vamos ver lá os cachorrinhos. Aleluia. Aleluia. Então vem aqui comigo agora. Então Deus age nos bastidores sem você perceber. E às vezes você chama de problema, tá? Você chama de problema uma coisa que Deus está resolvendo. Às vezes Deus tira pessoas da sua vida porque Deus escuta conversa de bastidor. Às vezes Deus está arrancando pessoas de dentro da tua casa. Deus está arrancando gente de dentro da sua empresa, de dentro lá, de perto de você, de caminhar com você. Às vezes Deus está arrancando uma irmã da fé que andou com você há muito tempo. Porque Deus escuta conversas em lugares que você não escuta. E aí você está, ai meu Deus, que Deus está fazendo isso? Por que essa pessoa se afastou de mim? Não, a pergunta é, por que o Senhor afastou essa pessoa de mim? Por que o Senhor arrancou essa pessoa do meu ministério? Por que o Senhor tirou essa pessoa? Aí mais pra frente Deus vai mostrar conversas terríveis, coisas que foram faladas ao teu respeito. Aí você vai falar, Deus, obrigada. Deus, obrigada. Então muitas vezes a gente não entende os livramentos. Às vezes uma empresa que você queria fazer não deu certo. E aí você não entendeu. E aí você vai entender que aquilo ali poderia ter roubado seu coração. Mas aí no tempo certo aquilo ali deu certo, aquilo ali vingou. Talvez uma viagem que você queria fazer não deu certo. Aí você vai ver que o tempo não era aquele, era outro. Amém? Então nós temos que aprender a fazer a oração, Senhor, me ajuda a entender os processos, me ajuda a entender as rupturas. Toda vez que ministerialmente ou intelectualmente, independente, se sou apenas eu, amém? Ou é o nosso ministério. Toda vez que nós vamos ter uma transição, a mãe vai lá no cachorro fazendo, por favor. Toda vez que nós vamos ter uma transição ministerial, Deus vai arrancar pessoas. Deus vai trazer novos recursos para nós, amém? Então toda vez que você vai viver uma ascensão ministerial, toda vez que nós vamos viver um upgrade intelectual, toda vez que você vai viver uma ascensão financeira, escuta o que eu vou te falar, principalmente no âmbito espiritual, Deus vai arrancar pessoas de perto de você. Deus vai te tirar de locais. E muitas vezes você vai ser humilhado. Muitas vezes você vai ser incompreendido. Mas toda vez que Deus expande alguma coisa, Ele precisa mudar a estrutura. E não é toda pessoa que cabe nessa nova estrutura que Deus está colocando você. Não é, preste atenção, não é toda pessoa que cabe na estação que Deus está te levando. Porque tem gente que suporta o seu crescimento até aqui, mas o próximo crescimento que Deus vai te trazer, essa pessoa que está com você não suportará. Essas pessoas que caminham com você não vão entender esse novo nível espiritual, não vão conseguir acompanhar. E tem gente, já a pastora Kátia me lembrou um jargão que eu gosto muito. Águias não andam em bando. Quanto mais forte em Deus, quanto mais visão do Senhor Ele te der, mais sozinho você andará. Mas sozinho não significa sem ninguém, significa solitude no Senhor. Quanto mais águia você se tornar, mais sozinho você andará. A águia não anda em bando, põe isso na tua cabeça. Toda vez, queridos, Deus permite o joio e o trigo, sim ou não? Mas chega um momento que Deus precisa falar, preciso separar joio de trigo. Porque para a nova estação, você precisa deixar cântaros para trás. Lembra que eu falei para você que uma estação é quando nós entramos, nós deixamos um ambiente espiritual que nos proporciona um emocional, uma mentalidade, uma estrutura, um meio
Quando nós deixamos uma estação, entramos em outra, aí você está abrindo a porta da nova estação, muitas pessoas entram com você na nova estação, mas ali há um guarda do Senhor que fala, você não pode entrar com meu filho. Você não tem intelecto, estrutura espiritual. Ei, você não tem honra para andar com essa pessoa aqui, não. Você não tem o mesmo coração dessa pessoa. Fica aqui. Você não vai pro novo. Então, às vezes, Deus está tirando pessoas. Ou Deus está te tirando de lugares. Ou Deus está falando assim, ei, não quero que você mais frequente esse local. Não quero mais esse hábito na sua vida. Isso Deus fez comigo desde o princípio. A primeira coisa que Deus tirou da minha vida foi todas as pessoas que eu achei que eram os meus amigos. De fato, eram pessoas boas, mas não tinham a mesma visão que eu tinha. E eu entendi ao decorrer do tempo. Eu tenho irmãos da fé que caminham na mesma visão que eu. Mas o dia que essa visão é distorcida, Deus fala, olha, ele continua sendo meu filho, mas ele não tem visão para caminhar com você. Ela não tem visão para caminhar com você. Amém? E eu quero que você entenda. Aprenda que as rupturas não é para te matar emocionalmente. As rupturas é para proteger o que Deus está confiando nas suas mãos. As rupturas que Deus faz é para proteger o tesouro. Cada nova estação tem um novo tesouro. Quando nós vamos mudar de uma estação para outra, você vai ganhar despojo, novas armas, novos acessos, nova relevância, nova influência. Amém? Então, queridos, quando você transita de um lugar para outro e algumas pessoas não transitam mais, eu quero que você tenha certeza. Talvez essa pessoa já não está mais debaixo da mesma visão. Talvez essa pessoa já está te desonrando e Deus está vendo. E Deus tira, Deus separa. Deus tem um ciúme de você. E quando nós andamos debaixo de integridade, eu quero que você saiba de uma coisa. Deus escuta conversas. E quando alguém toca na sua unção, sabe o que é a sua? Quando alguém toca na sua santidade, quando alguém fala mal de você sem você ter feito aquilo, quando alguém fala algo terrível contra você e você não fez aquilo, e aquela pessoa faz aquilo para de difamar para outra pessoa, isso chama tocou na sua santidade, porque você não fez aquilo. Quando alguém toca na santidade de ungido de Deus, Deus fica com ciúme. Quando alguém toca na autoridade de ungido de Deus, ou seja, quando alguém fala mal de alguém para tentar corromper a autoridade que existe sobre a vida daquela pessoa, peso, balança. Eu quero que você entenda, você não precisa se vingar, você não precisa. Queridos, o dia que você entender qual que é a vingança de Deus, o dia que você entender o jeito que Deus tem ciúme da igreja, o dia que você entender o que Deus faz, amém? O dia que você entender o que Deus pode fazer, se eu fosse você, eu oraria assim, que o Senhor o repreenda. É muito mais pesado do que você tentar difamar ou falar qualquer coisa contra qualquer pessoa, amém? Então, não faça vingança com as suas mãos. Você tem um Deus que é o justo juiz. E se alguém estiver te difamando, se alguém estiver tocando na sua santidade, se alguém estiver tocando na sua autoridade, pior, se você é pastor e líder, se alguém estiver tocando na noiva, nas ovelhinhas, é muito perigoso. É muito perigoso. Amém? Eu já vi Deus matar, é a palavra, tirar a vida. Quando um líder se desalinha e começa a ferir a noiva, Deus tira da terra. Deus tira da terra. Deus não aceita. Então você que é líder, muito cuidado. Proteja a noiva, faça o seu melhor. Amém? Então aqui, quando José vê Benjamim, ele chora. Ali acontece uma cura, porque da outra vez ele não chorou. Mas quando ele vê o irmão, há uma cura. Há uma cura, ali uma revelação. Então, existem processos que são o quê? A restauração do Senhor. Existem processos que são a restauração do Senhor. Então, tem coisas que é necessário acontecer. Ontem, nós estivemos aqui, na sala da minha casa, pastora Cátia, pastor Norato,
com uma bacia, fizeram um ato lindo de ungir o meu pé, o pé do apóstolo. E aí todos os discípulos que estavam aqui na minha casa declararam coisas, nós choramos muito. E queridos, eu quero confessar uma coisa para você. Ontem eu chorei tanto por causa de... Ontem Deus trouxe uma cura tão linda, cura ministerial. Essa cura ministerial, ela é no âmbito do Espírito. Porque nós somos seres humanos e nós nos frustramos. Pessoas nos traem. Pessoas fazem coisas terríveis. É que eu, o apóstolo, não somos de contar para vocês. E eu também tenho uma ética de não expor pessoas. Porque eu penso assim que o Senhor os repreenda. Amém? E ontem eu chorei tanto. Falei, Deus, blinda o meu coração. Tira todo o resíduo de tristeza. Porque o perigo de nós nos frustrarmos com pessoas será, Pai, que eu vou colocar expectativa e ter esperança? Mas sempre que Deus faz um lava-pés como o de ontem conosco, eu vejo Deus nos curando ministerialmente de toda ingratidão, de toda tristeza do nosso coração para a nova estação. Amém? Para a nova estação. Porque, queridos, é normal você se entristecer, é normal você se frustrar, é normal pessoas te traírem assim absurdamente. Porque sempre haverá um Judas no meio e Deus permite isso para testar os nossos corações. Então, vou falar aqui para líderes, porque foi esse o consolo do meu apóstolo. Meu apóstolo, tive um tempo de gabinete com ele, né, com a minha apóstola, e trazendo para ele todos os problemas, todas as aflições, e todos, né, todos. E ele falava assim, isso aí é por um tempo, chegará um tempo que isso aí não vai acontecer mais. Porque as pessoas que estiverem com você vão conseguir acompanhar o crescimento. Vai chegar um tempo que somente as águias vão conseguir caminhar com vocês. Amém? Então você que é líder, entenda, é normal você ser traído, caluniado, frustrado. Amém? E aí, você tem que deixar Deus tratar o seu coração, porque senão você vai perder a vontade de fazer as coisas para o reino, porque você fica numa defensiva. E se acontecer de novo? Isso, a traição de pessoas, a calúnia de alguém, a ingratidão das pessoas, não pode moldar a essência do seu coração. Muitas vezes eu falei para o apóstolo, chega da gente ser generoso com as pessoas. Chega. E aí meu esposo, eu falava da boca para fora, né? E o apóstolo falava, isso não vai mudar a nossa essência, a gente vai continuar fazendo. Ele falava assim para mim, a gente vai continuar abençoando as pessoas. A gente vai continuar confiando nelas. Porque, meu amor, isso não pode mudar o que nós somos. Nós somos generosos, nós somos abençoadores. Isso é o que nós somos. E aí eu falava, é verdade. Isso não pode nos parar. Então eu vou falar a palavra que eu sempre escuto do meu esposo. Porque o colérico, você sabe, ele fala, chega, não vou fazer mais nada para ninguém. Eu fico aí com meu coração para um e para outro. Daqui a pouco eu estou fazendo tudo de novo. E meu esposo fala, meu amor, isso não pode mudar a nossa essência. Isso fala sobre eles, não sobre nós. Porque se nós pararmos de fazer... Você está entendendo? Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Então, independente do que façam, do que falem de você, do que houve, né, de mágoa, que alguém... Isso não pode mudar o que você carrega, o que você derrama e o seu coração. Se alguém te traiu, se alguém te entristeceu, se alguém falou mal de você, não deixe de acreditar nas pessoas. Não, porque você vai encontrar muitas pérolas, muitas diamantes. E o diamante, né, ontem a pastora Kátia estava falando que todos nós somos uma pedra em um processo. Então nós precisamos entrar nesse lugar, de entender que Deus sempre está nos processando e processando as pessoas. E queridos, a maior desonra é quando alguém fere a sua santidade, a sua autoridade, fere princípios no reino de Deus. Aleluia. Mas se você errou,
Fala, olha, eu errei, pequei, seja vulnerável. Há conserto para todas as coisas. Amém? Então, o antídoto contra a soberba ou orgulho é a humildade. E humildade é quando você fala, eu preciso de ajuda. Eu tenho vontade de desistir. E ontem eu ali com meus liderados, eu falava, eu confesso para você que muitas vezes durante o ano eu tenho vontade de deixar tudo. Mas o meu esposo ora por mim, eu falo, ora por mim porque eu estou com vontade. Abandonar tudo, eu estou cansada. E queridos, nós precisamos ser vulneráveis e falar o que está acontecendo no nosso coração, para Deus nos restituir. Aleluia. Então, quando José vê o irmão dele, ele ali tem uma cura, ele tem que sair para chorar no outro lugar. E nós precisamos encarar esses processos, viver as curas. Todo líder, toda líder, todo homem de Deus, toda águia, você pode ser uma águia, você se entristece, você se magoa. Ei, você não tem o óleo da unção correndo nas tuas veias. Uns conseguem, só que a diferença de uns para outros é, eu consigo processar isso rápido. Às vezes tem gente que demora 1 ano para processar uma perca de alguém. Tem gente que demora 1 ano para reagir a uma ruptura. Mas nós precisamos entender aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Esse ano na conferência eu quero contar um testemunho para vocês poderoso. No primeiro dia vai ter uma cura interior sobrenatural. Amém? Aleluia. Então eu quero que você tenha esse coração vulnerável. Eu preciso de ajuda. Ali José viu que toda raiva, tristeza, que se havia ainda algum resíduo do coração dele, quando ele vê Benjamim, o Senhor cura o coração e fala assim, José, se você não entendia, entenda. Foi necessário. Aconteceu o que aconteceu. Eu poderia ter feito por outra via, sim, mas o diabo usou essa. Porque Deus pode cumprir a palavra dele por todas as vias. O diabo usou, impregnando no coração dos seus irmãos, um ódio, um ciúme de você. E esse ciúme, essa afronta, te levou você a ser governador do Egito. E a minha causa era muito maior do que a sua família. Era proteger o Egito, a sua descendência, as nações que viriam através das 12 tribos de Israel. Amém? Pegou ou não? Eu só vou dizer uma coisa para você. Você, querido, que está em dúvida se vai na conferência. Gente, eu tenho uma surpresa nessa conferência para vocês. Ai, Deus, que dia que eu vou poder contar essa surpresa. Agora eu vou te dar toda a certeza. Essa será a maior conferência de avivamento do Brasil, da América do Sul, do globo terrestre. Não a nível de quantidade de pessoas, não vai ter muita gente sim. A nível de unção e peso de glória. Deus me mostrava os serafins de fogo prontos para vir. Já estão prontos. Queridos, você não tem noção as surpresas que tem reservada para você nessa conferência. E essa conferência vai ser carregada de glória, de unção, de poder, de avivamento. Amém? Nós temos ingressos ainda disponíveis. Final de maio eu creio que nós já vamos fechar as inscrições. Por quê? Nós fazemos um presentinho para você, uma bagzinha. E aí nós precisamos pedir a quantidade. Você vai ganhar um kit quando você entra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então você se prepara. Você se prepara que vai ser sobrenatural. O apóstolo vai respondendo eles aí. Agora olha só. Quando José vê o Benjamim, ali Deus trata primeiro José dentro. José vai lá fazer o choro dele lá. Chora, chora. Aí ele volta controlado. Gente, eu vou falar aqui uma coisa para você. Chorar é saudável. Chorar é saudável. Quando nós choramos lágrimas de mágoa, de tristeza, isso está saindo da nossa alma. Chorar é saudável. Chorar manifesta a glória de Deus. Aleluia. Então Benjamim, por que Benjamim, eu vou perguntar, por que Benjamim recebe uma porção maior diante de todos os seus outros irmãos? Por que Benjamim recebe uma porção maior diante de todos os seus irmãos? Porque ele não traiu José.
Ele não traiu José. Amém? Então, você vai ter pessoas que vão errar com você. E você vai corrigir a rota. Mas tem pessoas que vão ser fiéis do início ao fim. E, queridos, eu quero que vocês aprendam a honrar as pessoas. Cada um tem uma linguagem de amor, sim ou não? E eu quero trazer isso aqui agora para você. Para de esperar a linguagem de honra do seu irmão, do seu familiar, como a sua. Porque a minha forma de honrar é diferente da do Beltrano. Honrar é reconhecer alguém que é alguma coisa. Que é generoso, que é abençoado, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus. Só que às vezes, o seu tipo de honra é uma coisa. E você espera isso daquela pessoa. A minha honra é ser generosa. Amém? Com as pessoas. Então, uma das minhas linguagens de amor é ser generosa. Eu não sou melosa. Eu não vou ficar mandando mensagenzinha. Não vou fazer isso, não. Mas eu vou ser generosa. Eu vou ser ponte. Eu vou ser abençoadora. Eu vou profetizar na sua vida. Amém? Eu vou falar algo que você... Mas às vezes aquela outra pessoa, a linguagem de honra dela é servir pessoas. E ela acha que quando ela está sendo honrada, quando ela é servida. Só que eu quero que você entenda, a linguagem de honra de cada pessoa é diferente. Cada pessoa é diferente. Então, às vezes a gente honra as pessoas de um jeito e a gente quer ser honrado daquele jeito. Amém? Eu vejo que eu consigo reconhecer a linguagem de amor de cada pessoa. Tem pessoas que me honram falando bem de mim. Tem pessoas que me honram me servindo e servindo ao apóstolo. Tem pessoas que me honram, amém? Nos protegendo. Então, há vários tipos. Tem pessoas que nos honram ofertando a nossa vida, nos abençoando. Mas tudo é honra. Então, a maior honra para mim é você ser fiel dentro dos princípios. Amém? Para mim, honra é a pessoa que respeita, em primeiro lugar, princípio. O que é princípio? Esse homem, essa mulher é uma voz profética na minha vida. Eu tenho defeito, o apóstolo também. Mas quando alguém fala mal de nós, ou alguém faz algo que não é, por algum outro motivo, isso é uma quebra de princípios muito grande. Então, quando alguém fala mal de você, sendo que você é o contrário daquilo, isso é uma falta de princípio muito grande. Amém? Então, quando alguém olha uma falta de honra, vamos supor que, eu sei que muitos aqui têm suas igrejas locais. Quando alguém fala mal do seu pastor e você não defende, você fica calado, você está desonrando. Quando alguém fala mal do seu melhor amigo e você fica omisso, calado, você está desonrando. E você está concordando com aquela fala. Quando alguém fala mal de alguém que você ama, quando alguém fala mal do seu pai e da sua mãe, você fica calado. Você está falando mal do seu pai e da sua mãe, ainda que você não tenha abrido a boca. Porque você concordou. Amém? Então, honra, queridos, ela se dá em vários aspectos. E eu quero que você entenda que cada um tem um tipo de honra. Cada um tem um tipo de honra. Então, como existem várias linguagens de amor, o apóstolo, eu nunca vi um homem que serve tanto. Amém? Eu nunca vi um homem que serve tanto. Ele serve. Ele é servo. Ele é um apóstolo. Ele podia muito bem. Você tem que carregar minha mala. Ele carrega a mala das pessoas. Ele guarda a mala das pessoas. Ele é essa pessoa. Ele é servo. Amém? Meu esposo para mim é um exemplo de humildade, de servo de Deus. Não conheço ninguém como ele. Amém? E eu sou uma pessoa, eu já me vejo com um coração grande, eu sou generosa, eu quero que todo mundo tenha as oportunidades. Essa é a minha forma de honrar. Primeira, agora, eu posso ter outras linguagens de amor? Sim. Eu posso ter outras linguagens de honra? Sim. Só que o que eu estou tentando trazer para você? Para de esperar das pessoas o que é algo nato seu, essência sua. Honra gera posicionamento, gera favor de Deus, amém? Então Benjamim recebe uma porção maior, porque ele não desonrou o seu irmão, amém? Então, queridos, eu quero que você aprenda
que honra, primeira honra no reino de Deus, não vou ferir os princípios. Você está falando mal de Deus e murmurando, você está desonrando o Senhor. E Deus vai te testar no dia mal, Ele vai ver se você vai murmurar e vai falar mal dele. Amém? As pessoas estão falando que Deus disse e você está concordando? Então você está ferindo um princípio muito grande, está falando mal de Deus. Amém? Então nós precisamos aprender quais são os princípios espirituais, quais são meus princípios de conduta, quais são meus princípios. Amém? Algum dia você viu falar mal do meu apóstolo, da minha apóstola? Querido, não é só aqui no público, no secreto. Eu não sei se vocês viram, vocês vão pegar o meu olhar. Eu fico ali olhando para eles, apaixonada. Eu fico falando, Deus, eu tenho que jejuar muito, orar muito, para chegar aos pés desses homens de Deus. Que homem de Deus. Eu nunca me senti superior ao meu apóstolo. Nunca me senti superior à minha apóstola. Eles têm 40 anos de ministério. Eu sou apaixonada por ele, por aquilo que eles carregam. Amém? Então, queridos, o Senhor quer de nós esse olhar. Como todo homem, toda mulher de Deus, todos nós temos defeitos, mas nós precisamos olhar para aquilo que Deus está fazendo na vida daquela pessoa em favor de nós. Amém? Então, reconheça as pessoas que são bênção na sua vida. Reconheça as pessoas que, em algum momento, eu dou graças a Deus a uma menina chamada, uma médica, chamada Ana Dácia, colega de faculdade, que me apresentou o jejum do Yom Kippur. Eu oro por a vida dessa moça. Eu era de uma igreja que não entendia nada disso. E ela teve o prazer de me explicar, pregar para mim, explicar o que era. Esse jejum mudou minha vida espiritual. Gente, eu tenho um ministério acelerado, sim ou não? O que Deus fez na Global Fire é um milagre. Mas eu vou atribuir a algo. Jejum de Yom Kippur. E eu glorifico a vida da Ana Dácia. Que aonde a Ana Dácia estiver, que ela seja bem sucedida, próspera no Senhor em todas as áreas. Porque foi ela que me apresentou esse jejum. Então eu sou um tipo de pessoa que eu falo. O pastor Inácio, que faleceu, já está com o Senhor. Que me batizou nas águas. Que me apresentou Cristo. A pastora Miriam e o pastor Gessé, que me apresentou a visão apostólica. E eu oro por todas as rupturas que eu tive em algum momento da vida. Todas as pessoas que contribuíram na minha vida em algum momento. Eu falo, Deus, muito obrigada pela vida dessa pessoa. Eu quero honrar o que essa pessoa carrega. Eu quero honrar o que essa pessoa é. Isso é honra. Orar, reconhecer que você deu um salto porque alguém ativou uma chave em você. Amém? Queridos, se não tem uma forma de honrar poderosa, orando e abençoando, falando bem, e é nas costas que você fala bem. Na frente qualquer um fala bem, mas nas costas. Amém? Aleluia. Eu quero que vocês aprendam a fazer isso. A capa de Elias só vem para aqueles que carregam esse tipo de honra. E esse é um dos requisitos. Sabe qual que é um dos requisitos? Reconhecer o instrumento de Deus que alguém foi na sua vida. Se Eliseu tivesse falado mal de Elias, se Eliseu tivesse pegado, porque acompanhava muitos profetas, mas Eliseu era o que estava do lado. Mas muitos profetas ficavam ali mais na retaguarda. Se Eliseu tivesse ido lá e falado, não, o Elias não é tudo isso que vocês estão pensando, não. O Elias não é... Ele fez isso para afastar os outros profetas, para não deixar os outros profetas chegar perto. Não, o Elias não é tudo isso, não. Ele é chato, ele é terrível, ele tem um caráter. Ah, se o Eliseu tivesse feito isso, ele não tinha a capa de Elias.
ele não tinha feito a porção dobrada. Ele não seria o herdeiro dessa unção. Mas ele guardou a vida de Elias. Ele honrou. Amém? Ele honrou. Ele aprendeu. Eu acredito que não foi fácil. Então, por que eu estou dando essa chave para vocês? A gente tem que aprender a suportar processo. E aprender que sempre numa nova estação, Deus vai mudar toda a estrutura ao teu redor, começando de dentro para fora. E a pergunta é: Senhor, me ensina. Não, Senhor, o que o Senhor quer de mim nessa nova estação? Será, Senhor, que eu realmente deixei tudo para conseguir entrar na próxima? Porque enquanto você não deixar todas as coisas para trás, você não pode entrar na próxima estação. Enquanto houver um hábito que Deus abomina, você não pode entrar na nova estação. Enquanto houver alguém que não está na mesma visão, você não pode entrar na nova estação. Enquanto não houver algo, você não pode entrar na próxima estação. Aleluia. É simples assim. Glória a Deus. Então pega a rema de hoje. Aleluia. Então quem é escolhido por Deus é diferenciado. Eu vou falar uma coisa para você. O tempo mostra todas as coisas. Então, eu lembro que lá no começo do meu ministério, sempre tive pessoas se levantando contra, porque eu não acatava a ideia da... Tinha uma vez um rapaz queria que eu fizesse o ministério do jeito dele. Eu falei, olha, a visão Deus deu para mim, eu vou fazer do jeito que Deus falou. E aí, sempre acontece esse tipo de coisa. E aí Deus um dia falou assim, não se preocupe, o tempo mostra todas as coisas. Porque se essa pessoa agiu debaixo das mãos de Satanás, ela não suportará permanecer em pé diante da presença de Deus. Mas se você, Larissa, está na visão, está fazendo o que é certo, ninguém te derruba da presença de Deus. E a sua constância, os seus frutos, com o passar do tempo, fala quem você é. E aí, né, naquele tempo estava tudo sendo construído. Hoje eu tenho fruto daqui, dali, da direita à esquerda. Então, o tempo vai mostrar o seu caráter. O tempo vai falar quem você é. E talvez pessoas, às vezes, que deram ouvidos a uma pessoa que foi má com você, lá na frente, vai falar, uau, que oportunidade que eu perdi. Meu Deus, o que aconteceu? Então, o tempo cura todas as coisas, o tempo restaura o seu ministério, o tempo faz tudo voltar ao normal. Amém? Aleluia. Então, faça essa pergunta para Deus hoje. O que está me impedindo de entrar com tudo na nova estação? Entrar em partes na nova estação é uma coisa, entrar completamente é outra. Faça essa pergunta para Deus. Deus, o que está me impedindo de entrar na nova estação que o Senhor tem para mim? O que está me impedindo de andar debaixo dessa agenda profética? O que está me impedindo? Tem algum hábito na minha vida? Tem alguém que o Senhor não quer que esteja? Existe alguma coisa em mim, alguma iniquidade que eu estou talvez fazendo, eu não estou vendo? Tem algum posicionamento que eu preciso tomar, Senhor? Tem alguma coisa que eu preciso tratar? Senhor, trata em mim, me melhora. Mas eu quero entrar com tudo na nova estação. Amém? E estação não é nível espiritual. Estação é um lugar que você... Gente, nós estamos no mês de Ar ainda. E Ar é a tribo que é o mês que vai discernir tempos e estações. Amém? Então o que você vai falar? Deus, o que está me impedindo de entrar com tudo nessa nova estação? Às vezes é liberar perdão para alguém. Às vezes é reparar algo. Aleluia. Vou ensinar uma chave para vocês amanhã. Amanhã eu vou ensinar uma chave para vocês. Vocês querem? Me lembrem dessa chave, tá? Amanhã eu vou ensinar uma chave para vocês. Amanhã. Então, amanhã eu vou ministrar. Vai demorar mais, tá? Vamos apertar o jejum? Gente, aperta só se você sentir no coração. Não é obrigatório. Amém? Mas quem tiver e sentir no coração, vamos apertar o jejum. Aleluia. Beijo, beijo. Amo vocês.